Bom dia a todos. Estamos dando início à disciplina de TCC1 para a turma do P9 manhã. Sejam todos bem-vindos a mais um semestre. É um semestre onde, desde o início do curso, muitos ficam, né, na ansiedade para chegar ao TCC. Muitos ficam assim como Renata, né, tremendo. Mas eu vou estar ajudando vocês, dando as ferramentas aqui para que vocês consigam construir o trabalho da melhor forma possível. Lógico, eu não vou fazer por vocês, né? Mas eu vou estar ajudando. Vocês concordam com a gravação da aula e posterior divulgação no meu canal do YouTube? Sim, professor. Sim. Ok. Então, gente, como eu estava falando, eu vou estar ajudando, né, ensinando, dando as ferramentas para que vocês saibam construir o trabalho. Mas é necessário que vocês se dediquem, né, e coloquem um empenho, vamos dizer, que talvez alguns não tenham colocado esse mesmo empenho em outras disciplinas, certo? Como a nossa já é de praxe, né, de costume, nossa primeira aula eu costumo trazer algumas informações referentes ao NUP. Eu vou fazer isso agora com vocês, né, e ao final eu falo sobre o TCC, que, né, é o que vocês mais estão esperando, que vocês agora, que antes parecia tão longe quando eu falava de todas as atividades do TCC, vocês ficavam só na expectativa, mas agora vocês vão estar fazendo parte, e... E no ano que vem, se Deus quiser, vocês concluem o projeto, o trabalho que vocês vão começar agora. Deixa eu só espelhar aqui minha tela para vocês. Cadê minha tela? Não, estão conseguindo ver minha tela? Sim, sim. Ok. Então, as normas do NUP, né, para o semestre 2021.2, a gente está finalizando toda a questão de edital, né, principalmente pelas questões das datas. Lembrando como houve, né, essa questão da mudança de mantenedora, né, que somos desde o início do ano, fazemos parte do grupo Unineves, agora também com a mudança de direção, então algumas coisas vão ser reformuladas, né, e ainda estão em processo de organização. Devido a isso, eu não vou estar expondo para vocês agora datas, tá? Mas quando o edital for lançado, que eu enviar nos grupos, aí vai ter tudo necessário, né, de informação para que vocês possam entender. Então, hoje, eu vou trazer, apesar de vocês já terem ouvido falar, né, durante todos os outros semestres que tiveram aulas comigo, sobre essas atividades, mas eu sei que ainda tem alguns de vocês que têm dúvidas sobre o que é cada uma dessas atividades. E hoje eu vou estar trazendo para vocês uma explicação justamente sobre cada uma delas e reforçando, né, dentro das atividades que a gente já desenvolve na faculdade. Então, Núcleo de Pesquisa e Extensão, NUP, né, é coordenado por mim, eu estou na coordenação, né? E as normas deste semestre eu vou estar passando, como eu falei, posteriormente no edital, mas eu vou estar explicando quais são algumas das atividades desenvolvidas neste setor. Tá, monitoria. Algo que a gente sempre fala no início do semestre, né? Na verdade, a primeira atividade de extensão, né, do NUP que a gente tem. E, como eu falei, muitos até já foram monitores, mas não compreendem exatamente o que seria a monitoria, projeto de extensão, essas coisas. Então, a monitoria, ela tem por objetivo estimular os estudantes a conhecer as atividades relacionadas à área acadêmica, além de enriquecer a sua formação. A modalidade é uma experiência interessante para o currículo acadêmico e profissional. Muitos alunos não acham importante a monitoria, né? Falam o seguinte, eu não vou ser professor, então não preciso disso. Então, o primeiro ponto,
a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que quando você se forme, surja uma oportunidade, né? Eu, como exemplo, eu quis fazer biologia, né? Mas eu queria ficar mais na área de pesquisa, né? Ficar na parte mais de campo mesmo, colocando a mão na massa. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente sabe que para fazer pesquisa, né, a gente tem que estar vinculado a alguma instituição de ensino, né? Diferente de outros países que você vê, no caso da minha área, né, biologia, inúmeros profissionais de biologia atuando sem ter ligação com instituições de ensino. Então, meu foco, o que eu gosto de fazer é mais estar em campo, né? Não é à toa, alguns de vocês já podem ter participado de algumas aulas de campo minha, né? Algumas aulas da parte ambiental, que a gente fez passeio de barco, trilha no Jardim Botânico, né? Entre outras atividades, na Bica também. Então, quem participou disso sabe o quanto que isso me encanta, né? É o que eu gosto mesmo. Foi ótimo. Mesmo. E aí, quando eu entrei na faculdade, em 2004, surgiu a oportunidade de eu começar a dar aula. Então, com 18 anos, eu já comecei a dar aula. Era algo que, assim, eu estava procurando um emprego como professora? Não. Então, por isso que eu digo, às vezes a oportunidade aparece, não era aquilo que a gente pensava. Na verdade, não era aquilo que a gente estava procurando, mas surgiu a oportunidade e, às vezes, a gente se encanta com aquela possibilidade que antes nem poderia ter passado pela sua cabeça. Então, eu, como sou uma pessoa extremamente tímida, assim, quando o povo dizia, vai ser professora, eu dizia, não, né, Deus me livre, eu tenho muita vergonha para estar na frente de aluno e tal. E hoje em dia é algo que eu amo, que é ensinar, que é passar o conhecimento para as pessoas, não necessariamente só para os meus alunos em sala de aula, né, mas eu gosto de estar transmitindo conhecimento para as pessoas que me cercam. E, ao mesmo tempo, também aprendendo muito, tá? Então, eu aprendo muito com vocês, assim como eu também passo um pouco do conhecimento que eu tenho, né, para contribuir com a formação de vocês, seja ela em qual disciplina, né, vocês já tenham cursado comigo. E aí, como eu disse, a monitoria, muitas vezes, o aluno acha, né, essa questão de, eu não vou fazer porque eu não quero ser professor. Mas pode ser que surja a oportunidade, pode ser que você se forme e surja a oportunidade, o convite de você dar aula num curso técnico. E a gente sabe que emprego não está fácil, né? Então, se você tem a oportunidade de ter uma renda fixa, né? Uma renda ali, seja lá qual for, já ajuda a pagar as contas, né? Porque só de amor os boletos não são pagos. Por mais que vocês façam enfermagem por amor, né? Mas na conta no final do mês chega. Então, Como, professora? Como? Exatamente. O lema já mudou, a enfermagem com amor. Uhum. Então, vocês na monitoria, né, não é só essa questão de se assemelhar muito com a docência, mas é a questão de você se aperfeiçoar. Porque todos vocês passaram pelas mesmas disciplinas, né? Quem cursou do início ao fim, cursou até junto, né? A turma junta aí. Então, pode ser que tenha um professor ou outro que mudou, se alguém transferiu da noite para amanhã ou vice-versa, né? Mas as disciplinas foram as mesmas. Então, o nível de conhecimento de vocês basicamente está o mesmo. Agora, no momento que você faz uma monitoria, um projeto de extensão ou outra atividade acadêmica, principalmente a monitoria, ela é diferente por quê? Porque você não estuda só para si. Então, por exemplo, vai ter uma prova. Você estuda a prova, o conteúdo para aquela prova. Se você, por acaso, não deu tempo de estudar capítulo X, beleza, você faz a prova mesmo assim, né? Pode deixar uma ou outra questão em branco, mas você fez. Mas quando você tem que passar o conhecimento para outra pessoa, você tem que estudar e você tem que dominar aquele assunto. Né? Porque você precisa saber, de fato, do que você está dizendo. Você não vai decorar alguma coisa, porque se você decorar, surgiu uma pergunta, pronto. Quebrou o raciocínio, já era.
Aí vai uma dica quando vocês estiverem apresentando, tá? Não decorem, aprendam. Até porque o trabalho vocês que estão construindo, então vocês que sabem dele. Os slides, eles vão servir ali como uma forma de orientar a ordem das informações, como o que eu estou colocando aqui, né? Eu coloquei um ponto, que no caso, monitoria, TCC, jornada e tal, e uma breve explicação aonde eu estou pegando aqui, aquele texto que está ali e complementando. Então, é dessa forma que vocês devem estar trabalhando quando vocês fizerem uma apresentação oral. Diferente de, por exemplo, uma aula de uma disciplina, onde muitas vezes vocês utilizam, né, os slides para estudar, então, esse tipo de apresentação, ela possui um pouco mais de conteúdo, tá? Mas aí esse tipo não é o ideal para vocês numa apresentação oral relacionada a um TCC, certo? Ou um congresso, alguma coisa do tipo. Para uma aula, aí já, né, a gente pode estar fazendo esse tipo de diferença. Vocês vão poder observar isso muito bem nos nossos slides, tá? Então, diferente das aulas que a gente tinha, por exemplo, lá em citologia e histologia, né, que a gente tinha lá em parasitologia, em problemas atuais de bioética, aqui os slides eles vão ser mais enxutos, tá? Porque o que vale mais é a explicação dele, a explicação daquele conteúdo. Então, o monitor ele precisa dominar o conteúdo para que ele possa passar o conhecimento para o aluno. Então, quanto mais ele estudar para poder, né, como monitor, né, para poder tirar as dúvidas dos colegas ali, dos alunos que estão cursando aquela disciplina que ele é monitor, mais domínio ele vai ter. Então, consequentemente, se ele tem mais domínio, isso contribui para a formação dele. Então, aquele aluno monitor, ele vai conseguir agregar muito mais ao exercício profissional com a monitoria. Uma vez que, principalmente quando são aquelas disciplinas mais práticas, como ele já está treinando cada vez mais aquilo, então, quando ele for colocar aquela prática da disciplina, da monitoria que ele estava fazendo, na prática profissional, ele vai estar, ó, anos-luz em relação àqueles alunos que só fizeram, né, cursar a disciplina. Então, isso contribui e ajuda bastante para vocês, certo? Então, continuando aqui. Além disso, promove a cooperação entre alunos e professores, estimulando a troca de conhecimentos. Como eu falei, eu como professora, eu aprendo muito com vocês. E vocês aprendem comigo também quando eu estou passando, né, o conhecimento e ou experiências que eu vivenciei que podem servir de exemplo para vocês, ou para fazer ou para não fazer, né? Então, todos vocês, né, todos nós, na verdade, possuímos experiências na vida positivas e negativas. As negativas servem como aprendizado para a gente evoluir, não cometer mais, né, e aprender o correto. E as positivas agregam também para a gente. Então, se eu tenho uma experiência, como alguns exemplos que eu vou estar trazendo durante a disciplina, vai poder ajudar vocês a pensar e não cometer aqueles mesmos erros ou direcionar para aquele caminho que foi um caminho que deu certo. Lógico que vocês vão ter as experiências de vocês, técnicas de vocês, né, que podem ser colocadas também. Como eu disse aqui, são experiências minhas que eu vou trazer diversos exemplos, a gente vai trazer muitos exemplos durante a disciplina para que vocês possam estar desenvolvendo aqui junto, né, com o processo de construção do TCC de vocês. Então, a monitoria, ela melhora, né, outro benefício dela, melhora a qualidade do ensino ao incentivar o enriquecimento da vida acadêmica dos alunos. Quando vocês se formarem, ou mesmo durante, né, a graduação,
às vezes surgem oportunidades. E essas oportunidades, elas vão avaliar algo que vocês têm para poder definir se aquilo é ou não, se vocês estão ou não preparados e se é ou não a melhor pessoa, né, a mais qualificada, para ter aquela chance, aquela oportunidade. Então, quando vocês se formarem, né, seleção de emprego, concursos, seleção de mestrado, residência, doutorado mais para frente, vocês precisam ter o que a gente chama de currículo, tá? A monitoria vai contar muitos pontos para concurso, para a seleção de residência, para a seleção de mestrado. Então, isso vai agregar ao currículo de vocês e vai ser pontuação a mais. Se você tem isso no seu currículo, pode ser meio ponto de diferença que faça você estar à frente de um outro candidato, né? Vamos supor, por uma monitoria que você veio a cursar durante a sua graduação. Se você fez mais de uma, então são pontos a mais que você tem. Alguns processos seletivos, eles definem um limite. Vamos citar aqui um exemplo, tá? Vamos supor, para monitoria, 4 semestres. Se você cursou mais do que isso, ele não vai pontuar. Mas se você cursou vamos supor, 2 pontos. Aí, 2 pontos para cada um. Então, você pode ter até 8 pontos de monitoria. Se você só teve um semestre, você só tem 2. Se você teve 2 semestres, você já tem 4. Né? Então, quanto mais vocês aproveitam as oportunidades, como eu disse, isso vai estar agregando e somando ao seu currículo. Oi, Renata, quer falar alguma coisa? Oi. No caso, eu tenho 2 monitorias, então são 4 pontos. Não, eu estou dando o exemplo de 2 pontos, mas cada concurso ele dá uma pontuação específica, tá? Não necessariamente é 2 pontos, pode ser meio ponto. Oi? Assim, como as 2 monitorias foram voltadas sempre à saúde da mulher, sendo que um era a ginecologia, outro era a obstetrícia. E eu pretendo também fazer esse semestre. A senhora indicaria a mesma atuação, no caso, saúde da mulher, ou procurar outra disciplina? Depende. Vamos criar cenários aqui. Então, primeira coisa, né? Essa questão da pontuação foi uma pontuação hipotética. Como eu disse, cada concurso ele vai dizer, às vezes é décimo, às vezes é meio ponto, 1 ponto, tá? Isso vai variar. Mas, querendo ou não, é ponto a mais que vai estar no seu currículo. Outra coisa, não necessariamente vai estar definido. Geralmente não está. Só está no currículo que você vai montar definido, na pontuação, se você fez monitoria. Independe de qual tenha sido, certo? Vamos supor, se você teve 4 monitorias, 2 na área de saúde da mulher, e uma de anatomia e outra, sei lá, de bioética. Então, são coisas distintas. Essas 2 têm a ver, que é saúde da mulher. Agora, bioética e anatomia, não, né? Não importa. Lá no seu currículo vai estar a pontuação de cada uma, independente da área que você fez a monitoria, da disciplina que você fez a monitoria. O que conta é ter sido monitor. Segundo ponto, lembrem-se que para contabilizar a monitoria, vocês têm que ter concluído todas as etapas. Primeiro é a frequência, segundo é enviar o trabalho para a jornada. Então, teve muita gente que se formou, né, esse semestre agora, que a colação foi agora no início do mês, semestre passado, entre outros, que fizeram monitoria, mas não apresentaram o trabalho. Então, não tem direito à monitoria, certo? Ao certificado. E ao final de cada monitoria, vocês recebem um documentozinho lá para vocês fazerem uma avaliação de como foi a monitoria.
Aí isso é rápido, isso até na hora mesmo, vocês, na hora de solicitar, vocês já podem fazer, isso é o menos, vamos dizer assim, problemático. Mas, se vocês não cumpriram a carga horária, não tem como voltar atrás, né? Não tem como voltar no tempo para ficar presente ali nas monitorias. Então, não cumpriu 75% de frequência, já perdeu a monitoria. Se você não apresentou o trabalho na jornada ou em qualquer outro evento científico relacionada à disciplina que você estava como monitor, você também não tem direito. Só que esse você pode fazer retroativo. Então, Renata, você apresentou os trabalhos? Pense numa coisa boa. Hein? Apresentei. Pense num momento bom, apresentar esses trabalhos. Então, você enviou para a jornada. Vai, volta, foi na jornada. Pronto. Então, aí você tem o direito aos certificados. Se por acaso, vamos supor que você não tivesse feito, tá, esses trabalhos, então você poderia fazer agora correspondente, né, à retroatividade da monitoria que você fez, tá bom? Se alguém tiver nessa situação aí, dá tempo ainda correr atrás do prejuízo, né? Porque para não deixar tudo para cima da hora, e semestre que vem já acaba, vocês precisam estar com tudo isso documentado para montar o currículo de vocês. Certo? Professora, no caso, eu recebi o certificado, sendo que eu acredito que com alguns anos, né, que já faz, ficou danificado. Aí eu só ia pedir na secretaria, né, a segunda via. Isso. Pede uma segunda via. Como você tem ele, você pode enviar uma foto, tá? Porque aí a gente não precisa ir buscar nos documentos para saber qual semestre. Então, você já enviou a foto, a gente já sabe exatamente qual é o seu certificado. É só enviar a segunda via. Tá certo? Ok. Tá ok, compreendo. Sim, e aí a sua última pergunta, né? Que foi em relação a mudar ou não de área. Que aí é uma coisa que a gente vai falar no TCC também. Pelo que eu tô vendo, a área que você gosta, a área que você quer atuar é obstetrícia, certo? Sim, junto com saúde mental, porque eu acho que um e o outro é associado. Certo. Então, como você já fez esses outros relacionados, né, à saúde da mulher, você poderia estar fazendo essa de saúde mental, para complementar o seu conhecimento, né, e agregar ao que você quer trabalhar futuramente. Entendeu? Solicito Entendi. que você fale com a professora de saúde mental, porque pode ser que ela tem muito professor que acha nenhum aluno tem interesse de ser monitor na minha disciplina. Só que, na verdade, tem, só que nunca foi aberto a solicitação, né, a inscrição para essa monitoria, e aí os alunos vão atrás. Então, isso serve para outros professores também, tá? Então, se vocês querem uma monitoria específica, procurem saber quem é o professor daquela disciplina, né, esse semestre. Entrem em contato com ele de professor. Agora façam isso de hoje para amanhã, tá? Professor, eu gostaria de ser monitor da sua disciplina. Vai ter monitoria esse semestre? Se não tiver, não tem como o senhor abrir, não, o senhor, né? Abrir, porque eu gostaria muito, né? Para complementar meu currículo e tal. Então, mostrem interesse, tá? Muitas vezes, alguns professores, eles ficam travados em não fazer alguma coisa porque acham que o aluno não quer. Então, mostrem interesse que isso vai ser excelente para vocês e para o professor também, certo? Eu não lembro agora se se já tem solicitação de saúde mental, mesmo sendo uma disciplina teórica, né? Pode ser que tenha monitoria. Não necessariamente são só as disciplinas mais práticas, né, como, por exemplo, anatomia, SAI, né, entre outras, que primeiros socorros, né, urgência e emergência, que vão ter monitoria, não. Qualquer disciplina, mesmo ela sendo totalmente teórica, ela pode ter monitoria, sim. Né? Dúvidas podem surgir em qualquer disciplina, não só na parte prática.
Deu para entender, Renata? Deu sim, professora. Pronto, ótimo. Então, alguém tem mais alguma dúvida em relação à monitoria? Não? Então, passar adiante. Jornada de iniciação científica, né? Então, os principais benefícios gerados ao aluno a partir de sua participação em evento científico é favorecer comunicação entre pessoas pesquisadoras e estudantes. Então, na jornada, e aí é evento científico, tá, gente? Independente se é jornada, simpósio, congresso, encontro, não importa qual nome que ele tenha, tá? Isso vai variar apenas pela questão da dimensão, né? O tamanho dele. Mas todos têm o mesmo princípio, que é trazer conhecimento, tá? E troca de saberes ali entre pessoas, né? Então, pode ser entre profissionais, entre professor, aluno, palestrante, aluno, professor. Bom, não importa, é sempre uma troca de conhecimento ali. Então, é interessante que vocês participem, porque vocês vão acabar adquirindo conhecimento, né, de diversas áreas. Então, para quem participou, né, já das jornadas, muitos aqui participaram até como comissão, né, organizadora na época das jornadas presenciais. Então, vocês vão poder estar participando mais uma vez da jornada. Está sendo definido, né, através da diretoria, como que vai ser, da nova diretoria, como que vai ser o evento, né? Não sei se vai mudar a forma que a gente vinha fazendo. Vamos aguardar as orientações para poder passar isso para vocês. Mas aí a gente tem o seguinte: os eventos científicos, né, no caso dos que a gente proporciona para vocês, eles são multidisciplinares. Então, não necessariamente a gente traz só informação sobre enfermagem, só informação sobre a área de saúde. Não, a gente traz conteúdos diversos, né? Por quê? Porque nós somos multi, né? Nós precisamos ter conhecimento de várias outras áreas. Isso contribui para a gente não apenas como profissional, mas também como pessoa, como cidadãos que vão estar aí contribuindo para uma sociedade melhor, né? Então, nós não somos pessoas apenas quando estamos exercendo o nosso papel profissional. Não, nós somos pessoas ao estarmos vivendo em sociedade, ao estarmos vivos, né? E contribuindo, assim, de forma positiva ou negativa para a sociedade. Espero, né, que todos de forma positiva. Mas até atitudes negativas que tínhamos ao participar de um evento como esse, dependendo das palestras que são feitas, a gente acaba refletindo e mudando conceitos, evoluindo, né? Crescendo como pessoa, crescendo como cidadão também. Então, a jornada, o evento científico, né? Desenvolve novos conhecimentos científicos. E aí eu vou trazer o meu exemplo, como eu disse, né, sempre possível, eu vou estar trazendo exemplos para vocês, e muitos deles vivenciados por mim, que vão estar contribuindo para vocês, para que vocês criem novas perspectivas, né, e acabem avaliando situações que vocês podem ter vivenciado ou não. Desculpa, gente. Então, quando eu entrei na minha graduação, né, 2004, eu fiz biologia, era algo que eu queria mesmo, né? Então eu não fiz porque eu não passei em medicina ou qualquer outro curso. Não, eu fiz biologia como primeira opção e não tinha nem segunda opção. Eu era obrigado a colocar, eu optei qualquer uma porque eu não queria outra coisa além de biologia. Então eu fiz, né? E amo ter feito o meu curso, sou apaixonada pela biologia, né? Pela questão de conhecer os seres vivos, a evolução. Então, para mim, isso é extremamente rico. Entender como funcionam os seres vivos, né? Desde do desenvolvimento embrionário até a sua evolução, o funcionamento, fisiologia, anatomia, né? Todos os seres eu acho muito massa. E aí, o que é que aconteceu? Na UFPB, né, que foi onde eu estudei, tem um evento
da biologia, não sei se ainda tem, acho que deve ter, né? Que era a semana de biologia. Então, logo no meu primeiro semestre de curso, eu participei da semana de biologia e, lógico, participei de todas as outras. Para mim, essa questão de ficar preocupada com horas extras, com cursar as disciplinas, né, certinhas, não sei o quê, para mim não fazia diferença porque eu sempre fazia mais, então eu nunca tive que me preocupar com isso. Diferente de algumas instituições particulares, né, que vocês têm as disciplinas bem, do fluxograma bem engessadazinhas, na federal, não sei como está hoje, né, mas quando eu cursei, não. Eu podia estar cursando disciplinas a mais. Então, eu tinha X disciplinas que eram obrigatórias, né, e diversas optativas que era obrigatória, sei lá, 2 optativas, algo do tipo, não lembro. Mas aí eu cursei várias. Eu cheguei no meu último período do curso, eu tinha cursado todas as disciplinas já. Só faltava, né, a de TCC, que era o estágio supervisionado. Só que aí eu disse, eu estou na instituição, né, eu estou estudando, sou aluna ainda. Eu posso estar aprendendo mais. Então, eu me matriculei mais em não sei quantas disciplinas para poder estar ganhando conhecimento e agregando a minha formação. E não me arrependo, em momento algum, de ter feito isso. Até no meu mestrado também, eu tive disciplinas a mais que eu cursei. Antes de entrar no mestrado, cursei disciplinas como aluno especial na UFPB e fiz meu mestrado na UEPB, cursando disciplinas a mais também. Então, conhecimento, gente, é algo que agrega, gente. Você não perde nada por ter tido conhecimento. Mesmo que tenha sido uma experiência ruim, serviu para saber que aquilo foi ruim, certo? A gente sempre aprende. E aí, nesse evento, né, que eu falei, a jornada, ou a semana de biologia, teve uma palestra de uma professora sobre a conservação de tartarugas marinhas aqui no nosso litoral. Então, eu sou daqui de uma pessoa, nasci, criado, sempre morei aqui, sempre fui à praia, né? Desde pequena, mãe e pai sempre levaram a gente para a praia o tempo todo, e passava o verão na praia e tal. E eu nunca tinha visto uma tartaruga marinha aqui. E aqui a gente sabe, hoje, né? Eu sei que é uma área de desova. Trabalhei uns 17 anos na ONG com isso. E aí, através dessa palestra, eu despertou em mim, né, um interesse que eu não sabia. Eu sempre amei o mar e sempre gostei de felinos. Gatos todo mundo sabe que eu amo, né? E aí eu peguei com essa palestra, né? Teve a oportunidade que ela estava, né, buscando voluntários e tal. E aí eu fiquei desde o meu primeiro período até depois que eu me formei. Então, eu construí meu TCC com base na minha experiência do estágio, né, com tartarugas marinhas. No caso, eu agreguei 2 estágios que eu fazia, como eu disse, eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu fazia um estágio com tubarões e o estágio, né, com as tartarugas. E aí eu uni os dois e desenvolvi um trabalho de ataque de tubarões a tartarugas aqui e foi inédito no Brasil. Quando eu me formei, fiz minha especialização e meu mestrado também com tartarugas. Então, como eu disse, algo que eu nunca havia pensado, né, até então, foi algo que me levou durante toda a graduação e depois dela. Isso tudo por causa do quê? De um evento científico. Por mais que a gente, às vezes, tenha conhecimento de uma área, ou então sabe que determinada área existe, mas dentro da sua área de formação, né? Mas não sabe como ela funciona, não sabe a dinâmica dela. E às vezes, num evento desse, um palestrante ele pode estar trazendo essa perspectiva que estava faltando para você e abre sua mente, né, de forma a te trazer esse novo horizonte, certo? Que pode estar te guiando. Além das possibilidades no evento científico de você estar trocando experiência, conversando, né, com o palestrante, ele dando dicas, né, oportunidades de trabalho, entre várias coisas. Então, é muito gratificante você participar desse tipo de evento e espero que vocês
participem sempre que possível e mesmo depois da graduação, né? Então, tem o congresso aí, nacional, né, da enfermagem, tem congressos específicos da área de geriatria, pediatria, oncologia, saúde mental, saúde do homem, né? Então, tem inúmeros congressos, congresso de diabetes. Bom, tem uma infinidade de eventos científicos que ocorrem, né, todo ano, no Brasil e fora do Brasil, né? Alguns deles acontecem mais próximo da gente, quando isso ocorre é excelente, né? Porque tem menos gasto de deslocamento, estadia, entre outras coisas, mas infelizmente, né, a boa parte deles se concentram na região sul e sudeste, né? E acabam fazendo com que a gente tenha um gasto, né, para poder estar participando. Então, aproveitem aqueles locais que vocês podem estar participando, porque muitas vezes aqueles de fora, né, vai ficar inviável pelas questões de custo que não são baixos e a gente vive, né, num país onde cada vez mais as coisas estão ficando difíceis. Então, os eventos científicos também são um potencial de apresentação de trabalhos acadêmicos, né? Na nossa jornada tem a parte, né, de apresentação de trabalhos, que são os resumos expandidos, que vocês podem estar enviando, e eu sugiro que enviem, principalmente pela questão da experiência que vocês vão estar tendo em dominar técnicas de escrita científica. Isso vai contribuir para a construção do TCC de vocês. Alguns de vocês chegaram aqui no TCC1 e nunca tiveram a experiência de escrever um artigo científico, né? E isso vai pesar um pouco na hora de desenvolver o TCC de vocês. Lógico, não é impossível, mas é aquela questão de treino, né? Quanto mais você treina, mais domínio, mais segurança você tem daquilo que você está fazendo. Então, se você já escreveu vários artigos científicos, com certeza o próximo vai ser melhor. No exemplo, se eu pegar o meu trabalho, minha monografia, né, lá da minha graduação, hoje, e for ler ela, eu vou refazer muitas coisas, certo? Que hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, me fizeram, né, ter uma visão melhorada em relação a isso. Então, vocês também vão ter essa perspectiva, né? Quando estiverem lá na frente, vocês, depois de se formar, né, alguns anos, vão dizer, eita, olha o trabalho que eu fiz, poderia ter feito dessa forma, dessa outra. E aí pode até gerar, né, um novo artigo, tá bom? Dúvidas até então? Posso passar? No momento não, professora. Ok, então vou passando adiante. Então, esse semestre de 2021.2, a gente tem, junto com a jornada, né, o Simpósio Paraibano de Biomedicina e a Semana de Radiologia. Então, vocês já sabem que nosso evento científico ele é dividido, né, em 2 vezes ao ano. No início do ano, Semana de Enfermagem e Semana de Estética. E no final do ano, Simpósio Paraibano de Biomedicina e Semana de Radiologia. Então, isso contribui para agregar os cursos, né, que nós temos, mas, como eu sempre falo, o evento ele é geral, né, ele é multidisciplinar, independente de ser no início do ano ou no final, vão ter inúmeras palestras de enfermagem, por exemplo, mesmo a jornada estando vinculada agora ao Simpósio Paraibano de Biomedicina e Semana de Radiologia, e no início do ano também, né, vai ter coisas de biomedicina e radiologia mesmo, estando relacionada à estética e à enfermagem, tá bom? Então, os eventos acadêmicos servem para discutir, divulgar e compartilhar pesquisas e trabalhos mais recentes sobre uma área do conhecimento ou sobre um tema específico. Esses eventos, muitas vezes, vão trazer palestrantes que estão desenvolvendo pesquisas que elas ainda não foram concluídas, mas eles já têm resultados preliminares ali, já traz experiências que vão estar contribuindo para a formação ali do aluno, que, né, faz com que
você ter um conhecimento a mais, né? Agregue ali as suas experiências. Os eventos ajudam a direcionar sua carreira para uma especialidade, com setores mais especializados da sua área de estudo, sem necessariamente fazer especialização. Então, como eu disse, né, às vezes você está trazendo uma palestra, uma perspectiva que o aluno, se não tivesse participado, ele não teria aquela visão, né? Então, vai estar ajudando você, mesmo você não estando, né, num nível, vamos dizer assim, de uma pós que traga ali, né, inúmeros conhecimentos agregados àquele curso que você esteja fazendo. Mas não é porque foi só uma palestra que deixou de ter sua contribuição, e às vezes você faz um após sobre um assunto e uma palestra que você assistiu trouxe um ponto específico que aquela pós não contemplou, tá? Então, como eu disse, são conhecimentos atuais, recentes, que experiências daquele momento do pesquisador, pesquisas que estão sendo desenvolvidas naquele momento que vão estar contribuindo. Então, participem, gente. Como eu disse, não precisa ser necessariamente a jornada da faculdade, né? Se você fizer isso, ótimo, porque, né, fica mais fácil, você vai ter seu currículo, isso também soma a sua carga horária extracurricular. Tá? Então, os eventos científicos, independente de ser da faculdade ou de fora, eles vão estar somando ao seu currículo, e isso vai estar, né, agregando pontinhos ali, se você for fazer uma residência, um concurso, um mestrado mais para frente. É importante ter em mente que a participação em eventos acadêmicos não se relaciona exclusivamente à apresentação de trabalhos, tá? Você pode optar por participar apenas como ouvinte ou observador, né? E a participação assistindo às palestras já gera um certificado para colocar no seu currículo. Então, nós definimos, né, na nossa jornada, que você pode ser apenas ouvinte, você se inscreve na jornada e participa assistindo às palestras. Ou você pode também, além de participar nas palestras, apresentar um trabalho. E ambos vão gerar uma certificação para vocês. Então, se você participou como ouvinte, você vai ter, né, um certificado de tantas horas das palestras. Se você enviou um trabalho, apresentou, você vai ter um outro certificado de apresentação do trabalho. E cada um desses soma de forma diferente ao currículo de vocês. Então, enriqueçam, gente. Engordem, vamos dizer assim, o currículo de vocês agora. Quando vocês se formarem, vai ser mais difícil, tá? O dia a dia do trabalho de vocês, né, os plantões, tudo, vai impedir muitas vezes que vocês participem de eventos científicos e continuem se atualizando, né, através desse tipo de evento. Então, aproveita a oportunidade que vocês têm agora enquanto ainda estão na graduação, porque depois vai ficar, sim, mais difícil de vocês estarem acompanhando e participando. Além do que, você participando como aluno é um preço, né? E você participando como um graduado, sobe bastante o valor. Projetos de extensão, né? Então, extensão significa a participação ativa do aluno na sociedade em que vive. Os projetos de extensão, agora, durante a pandemia, eles ficaram meio em, vamos dizer assim, em stand-by, né? Ficaram suspensos temporariamente por causa dos riscos relacionados aos alunos e à sociedade, né? Então, como é uma atividade que vocês precisam estar com a participação da sociedade, então era uma exposição muito grande, né? E a saúde, a vida de vocês e da sociedade, né? Das pessoas que viriam ali ter contato e porventura poderiam se contaminar, a vida dessas pessoas são mais importantes. Então, ficaram suspensos temporariamente, mas, como eu disse, estão sendo reformuladas algumas atividades da faculdade, inclusive algumas atividades do NUP, né, para que a gente possa estar voltando a realizar a seleção e tendo a participação de vocês. Né? Então, como eu falei,
a extensão significa participação ativa do aluno na sociedade em que vive. Por isso, é sinônimo de impacto social, tanto na vida de quem recebe os benefícios do projeto, quanto no cotidiano dos alunos que o integram. Então, alguns de vocês podem até já ter participado de algum projeto de extensão, como, por exemplo, o Enfermeiro do Sorriso, né, que existia com a professora Carla, entre outros. Nessa turma não teve ninguém, mas eu tive um projeto de extensão também, que é atualização em saúde, onde a gente tinha uma revista científica. E outros, né, projetos que temos e que teremos. Então, desculpa, gente. Professora? Oi. Dá água, mulher. Na época que... beba água. Na época, o professor Félix, ele estava na Secretaria de Saúde de Cabedelo. Aqueles projetos que ele chamava para a gente participar, ações sociais, Novembro Azul, e dentre outros, era considerado como projeto de extensão? Não. Não. Não? Não. Existem os projetos de extensão específicos, como, por exemplo, o Enfermeiro do Sorriso, ele era um projeto de extensão. E dentro do projeto de extensão Enfermeiro do Sorriso existiam as atividades dessas visitas técnicas, né, que eles faziam. Então, aí era o certificado do projeto de extensão. Alguns alunos não faziam parte do projeto de extensão, mas contribuíam com essas visitas. Então, esse aluno, ele tem um certificado de algumas horas, né? E aí vai depender do evento, para aquela atividade pontual. Mas aí não é projeto de extensão. Certo? Deu para entender? Entendi. Aí, só para deixar claro. O projeto de extensão, ele precisa ter a questão também de publicação, né, de construção científica, além da colaboração, vamos dizer assim, né, com a sociedade. Então, trata-se de uma ação processual e contínua, de caráter educativo, social e cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. Então, no caso dos projetos de extensão, existe um prazo de seleção, né, e de atividades. Então, por exemplo, você saiu edital, né? Como todas as outras atividades da faculdade, saiu edital, você fez a seleção, você passou, aí vai ter o quê? As atividades propriamente dita do projeto de extensão. De início até o final. Então, vai ter um prazo para aquele aluno, igual a monitoria. Monitoria é por semestre, né? Então, um prazo ali onde o aluno fez parte do projeto de extensão. Se ele quiser renovar, aí ele faz a seleção de novo, né? Como monitoria, eu quero fazer monitoria de novo. Você pode fazer, certo? Mas vamos dizer assim, cada ciclo, ele tem um início e um fim, tá? Para gerar uma certificação ali. Dependendo do projeto do professor, a atividade ela vai demorar anos, certo? E aí vários alunos... Ai, esqueci que eu tomei a vacina ontem. Vários alunos vão estar participando, contribuindo com aquele projeto, né? Que no final, sei lá, daqui a 2 anos, vai dar o resultado X, que aquele professor vai construir um artigo, né? E publicar. Mas durante esse processo, né, aquele aluno, eles vão construindo, vamos dizer assim, pequenos projetos, tá, para a execução dele. Trata-se, já falei, né, tem um objetivo específico e prazo determinado para acabar. E aí, alguma dúvida de projeto de extensão? Não, professor. Pronto. Chegamos num ponto
que vocês esperavam. Aí, pelo menos eu acho. TCC, trabalho de conclusão de curso. Já ruí minha linha todinha. Hã? Já ruí minha linha todinha. É melhor comer um sanduíche, rapaz, do que as unhas. É mais higiênico. O sanduíche engorda. É o quê? O sanduíche Olha, engorda. professora. A unha tem queratina. Mas, ó, roer a unha tem micro-organismos, né? Vocês viram já em parasitologia, né? Você pode adoecer. E comer um sanduíche, você se alimenta, gera energia, aí você vai fazer uma atividade física e contribui com a sua saúde. O TCC gera crise de ansiedade, professor. Povo dramático, meu Deus. Mas vamos lá. Então, a sigla é tão temida por alguns, né? Vocês ficam aí igual esse bichinho aí chorando, oh não, oh não. Né? Então, parece representar um projeto que exige muita dedicação para concluir o curso. Na verdade, desde que vocês tiveram a primeira disciplina, vocês precisam de dedicação para concluir o curso. Todas as disciplinas que vocês passaram precisaram de dedicação. Então, o TCC não é diferente das outras. A diferença é o seguinte, que muitas vezes os alunos não, vamos dizer assim, não colocam em prática algumas das coisas que são necessárias no TCC, não colocam simplesmente porque não quiseram, né? E não colocam a devida dedicação para aquelas disciplinas. Como eu falei, muitos de vocês nunca fizeram um trabalho científico, um artigo científico, né? Porque não quiseram. As atividades, as jornadas, né, estavam aí. Vocês poderiam fazer, mas optaram por não fazer. Tiveram cursos, né? Algumas pessoas fizeram curso de escrita científica, por exemplo, então já aprenderam um pouco. Mas aprender alguma coisa e não colocar em prática, muito daquilo vai se perder. Então, vamos supor, você passou 2 anos estudando inglês, assim, constantemente. Você foi morar fora e ficou, né, diariamente convivendo com pessoas falando na língua, tendo curso, então você saiu fluente. Só que, quando vamos supor que você foi para os Estados Unidos fazer isso, você voltou aqui para o Brasil. Passou 5 anos e você nunca mais falou uma palavra em inglês. Você pode dizer que você ainda é fluente? Ou você vai esquecer muita coisa? Vai esquecer, né? Porque não teve a prática. Exatamente. Então, vocês precisam colocar em prática. Por isso que eu digo, aproveitem que vocês ainda têm 2 semestres, tá? Coloquem em prática, não necessariamente só para o TCC de vocês. Mas, como eu disse, a gente não sabe o dia de amanhã. Possa ser que surja a oportunidade de fazer uma residência, um mestrado, ou qualquer outra coisa, um local onde vocês trabalhem, seja envolvida com pesquisa e queira que você construa um trabalho científico ali, e aí você vai ficar com que cara, né? Então é melhor você dominar mais para quando surgir a oportunidade você já estar mais preparado. Então, nada melhor do que conhecer a tarefa de perto para entender quais são os maiores desafios e se preparar para vencer essa etapa, não é mesmo? Então, eu vou, durante a disciplina de TCC1 agora com vocês, né, este semestre, eu vou estar ensinando, né, ajudando vocês, dando ferramentas, vamos dizer assim, de conhecimento para que vocês saibam desenvolver o TCC de vocês. Eu vou estar trazendo inúmeros exemplos, tá? A gente vai, a disciplina, ela é muito dinâmica nesse sentido, né? Que a gente vai estar discutindo
Eu vou trazer os exemplos e aí eu quero que vocês trabalhem junto comigo como que vocês poderiam estar desenvolvendo aquela pesquisa. E isso vai o quê? Ó, fazendo as engrenagenzinhas da cabeça de vocês começarem a ir se encaixando para vocês irem colocando em prática quando forem fazer o trabalho de vocês. Então, isso já cria, né, um certo treinamento para vocês, para quando vocês colocarem em prática na pesquisa de vocês, ficar mais fácil. Em relação as aulas, como, né, no início eu perguntei a vocês se poderia ser gravada, então elas vão ser gravadas e disponibilizadas no meu canal do YouTube, como eu fazia, né, anteriormente, lá quando vocês pagaram bioética comigo, cursaram bioética. E aí, quem não puder assistir a aula pela manhã, porque está em estágio, por exemplo, assista à noite. Vai ser a mesma aula, certo? Com um diferencial, que você pode tirar a dúvida, tá? Porque às vezes só em você assistir ficou a dúvida e por estar gravado, né, não vai poder tirar naquele momento. Aí às vezes depois você esquece e aquilo vai se acumulando, virando uma bola de neve. Se não der para você assistir ao vivo, né, de jeito nenhum, então, desculpa, gente, ao assistir a gravação e tiver dúvida, anotem. Anote a dúvida de vocês, porque essa dúvida, né, você tira na próxima aula. Uma dica que eu dou para vocês: não deixem a aula acumular. Vamos supor, sexta-feira que vem eu já vou começar com conteúdo. E aí você não pôde assistir sexta-feira que vem. Só que a aula está gravada, né? Eu vou disponibilizar para vocês. Então, não deixem para assistir a aula da semana que vem só depois da aula da outra semana. Assistam. Professora. Oi. No caso, sexta-feira, a gente tem estágio, mas a gente poderia assistir a aula à noite? Pode. É isso que eu estou dizendo. Sim. Porque à noite, no ao vivo, vocês podem estar tirando dúvida, né? Então é melhor. Isso. Agora, se não tiver jeito, você não pode nem de manhã nem de noite, assista gravada, né? Não deixe para assistir depois de assistir a próxima aula. Por quê? Porque é uma sequência, é linear as aulas, tá? Diferente de outros conteúdos que dá para você voltar a estudar sozinho e tal. Essa não dá. Se você perdeu a aula, vamos supor, se hoje fosse conteúdo mesmo, né? Perdeu a aula de hoje, vai assistir a aula da semana que vem sem assistir essa, eu vou falar coisas na semana que vem que dependem da aula de hoje. E é lógico que você não vai conseguir entender porque você não assistiu a aula anterior. Certo? Então, não deixem acumular, porque isso vai dar um nó na cabeça de vocês. Assistam na sequência. Certo? Eu tenho a possibilidade de vocês terem a gravação, então aproveitem. Se a gente estivesse tendo aula presencial, isso não iria acontecer, né? Então, perdeu a aula, perdeu o conteúdo, infelizmente. Então, na pandemia, né, existe essa possibilidade, eu deixo essa possibilidade de gravação para vocês, então aproveitem, né? Inclusive assistir mais de uma vez, certo? Se for o caso, se ainda restou dúvida, ou então na hora que você estiver construindo seu trabalho, você, eita, a professora falou isso lá na aula. Vai lá na gravação, pronto, agora eu sei como fazer no meu trabalho, certo? Vai ajudar bastante vocês. Ok? Ok. Não fiquem mais com essa carinha, tá? De desespero. Não precisa. O problema não é isso, o problema é porque tem muitas pessoas que não é o TCC, é o seu jeito assim de administrar essa disciplina. Por quê? Você nunca teve aula do TCC comigo para saber? Mas eu tô dizendo assim, né, que o pessoal fala, comentam. Então eu vou trazer alguns relatos de experiência para vocês aqui. Marina, não. Deixa eu ver até se... Não, no final eu procuro aqui e mostro para vocês. Para vocês verem que o pessoal comenta não é a realidade, certo? Eu tenho isso como experiência desde a minha graduação. É verdade. Tinha professores... Oi. Eu participei de algumas TCC que eu vi que a senhora
Ficava lá, né, administrativa, mas os pessoal comenta muito, né, professor? Dizendo que é ruim, não sei o que, a Clênia pega no pé mesmo, não sei o quê. Eu quero que vocês aprendam. Pegar no pé não é porque é ruim. Ruim é o professor carrasco, eu não sou carrasca. Justamente. Eu ensino e, consequentemente, se eu ensino, eu vou cobrar. Agora, se eu não ensinasse e cobrasse, aí não seria justo. Né? Verdade. Então, na minha graduação, eu tive a turma que era mais velha que a minha, né? Tinha professor, quando a gente estava finalizando, né, um semestre. Semestre que vem vocês vão pegar professor X. Aquele professor é péssimo. Desculpa, gente. Aquele professor é péssimo. Saúde, professor. Obrigada. Os alunos vão tudo para a final, boa parte reprova, não sei o quê. Aí a gente já chegava com medo, né, daquele professor. Quando eu ia passar a disciplina, a gente viu que não era nada disso. Qual era a diferença? Que a minha turma, né, graças a Deus, a minha turma ela era muito unida, né? Lógico, tem seus grupinhos, né, de afinidade, mas a gente era muito unido e era uma turma que gostava de estudar. Então, quando terminava as aulas, se a gente tinha dúvida, né, marcava um horário com o professor, ia na sala do professor, tirava a dúvida, não sei o quê. Então, aquele bicho de 7 cabeças que tinham criado daquele professor, não tinha nada a ver. Era simplesmente porque o pessoal não estudava. O pessoal não queria. Então, lógico, não tem professor no mundo, meu filho, que faça você querer aprender tudo isso se você não quer fazer a sua parte. Então, muitos alunos, parece que é tradição também, daqueles que passaram, né, para os professores, gostam de tocar o terror naqueles, né, que são mais novos, para deixar a pessoa realmente mais com medo. Mas isso é só uma tradição de universidade, não necessariamente condiz com a verdade, tá certo? Então, vamos lá. Espero que você mude de opinião, Roclésio, tá no final da disciplina. Então, o trabalho de conclusão de curso, né, o nome já diz tudo, é a avaliação final pela qual o estudante passa para receber o diploma de graduação. Por isso, trata-se de um projeto que costuma ser desenvolvido quando o aluno já tem uma boa base sobre a sua área e consegue construir uma pesquisa avançada a respeito de um tema relacionado a ela. E aí, vamos agora a alguns pontos relacionados a vocês agora no TCC1. Eu acho que não está todo mundo na turma, não, né? Ou tá? Será que está faltando alguém? Tá Ana Liese, A gente somos 10. Tem 9. Pronto. Pronto, tá faltando só uma pessoa. Então, como vai ser a dinâmica, né, da disciplina? Como eu falei, primeiro ponto que vocês vão sentir diferença é em relação à dinâmica dos slides. Né? Então, os meus slides eles vão ser mais enxutos, porque a explicação ela vai ser mais fundamental do que o que está nos slides. E até porque a explicação, às vezes, quando a gente põe no papel, né, às vezes a gente não consegue colocar exatamente aquilo que a gente queria passar. Por isso que a nossa primeira avaliação, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, já que falaram mal de mim, então devem ter falado disso também. Em relação à nossa primeira avaliação. Vocês sabem como vai ser? Faço nem ideia. Não. Diga aí. Hein, Renata? Alguma coisa eu não entendi. Faço nem ideia, professora. Para mim nunca falaram nada, não. As coisas boas não falam, né? Oba! Então, Então, vamos lá. Eu sei que inicialmente vocês vão tomar um susto e vão achar ruim, mas depois eu vou explicar. Nossa avaliação N1, ela é uma prova oral, certo? Vocês não abriram as câmeras, não dá nem para ver a carinha de assustar de vocês. Mas... Bora rir para não chorar. Não. É difícil colocar a minha cara de assustado, porque eu fico rindo até com vento.
Ninguém sabe se eu tenho medo ou não. Então, mas pelo contrário, lembra o que eu falei agora, que às vezes a gente colocar no papel o que a gente quer explicar é mais difícil? É verdade. Então, durante, né, esses primeiros meses, né, porque a avaliação vai ser em outubro, vocês viram o calendário acadêmico, né, a gente vai ter nossa primeira avaliação em outubro, a N1. Então, até chegar lá em outubro, a gente vai estar construindo o trabalho de vocês. Nesse processo, lógico que tudo vai poder estar sofrendo alteração. A gente vai ter um TED, lembra do TED, Trabalho Efetivo Discente, que a gente sempre tem? Então, TCC1 também vai ter. Eu vou enviar um link e aí, no dia da prova, vocês vão responder isso aí. Quer dizer, preencher. Por que preencher? Porque responder, vocês vão estar respondendo durante cada aula. Vejam como é diferente. A partir da próxima aula, que é a aula de conteúdo propriamente dito, a gente vai ter em cada aula um exercício para ser feito. Certo? Meu Deus, para explicar, não. Então, um exercício em cada aula. Na aula que vem, vão ser 6 perguntas. Quando acabar o material da aula 2, porque não necessariamente a aula, o que está escrito lá, aula 1, dura só uma aula, tá? É só na questão de organização de informação. Então, mas na aula 1, logo no início, eu já começo com as perguntas, então é na aula 1 mesmo. Então, na aula 1 já tem 6 perguntas. No material da aula 2 tem 4. E no material da aula 3, mais 4. Quando a gente terminar todas essas aulas, aí eu envio o link para vocês preencherem. O exercício ele deve ser construído em cada aula, tá? E depois é que vocês preenchem lá na plataforma, no link que eu vou enviar. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam o quanto que vocês estão evoluindo. Então, olha que coisa boa. Como eu disse, as coisas boas não falam, né? O TED, ele não vale até 2 pontos. Só que esse nosso TED, ele não tem respostas certas ou erradas. Então, se você fez, você tem 2 pontos. Tá? Então, se você deixou alguma questão em branco, aí vai perdendo ponto. Certo? Mas se você respondeu tudo, lógico, dentro da coerência do trabalho, ok. Agora, se você respondeu, vamos supor, uma coisa relacionada, botou uma receita de miojo lá na questão. Então, problema seu, aquilo é computado como 0. Certo? Não, também não me subestime. Tá? Eu tento ajudar, mas também não sou trouxa, não. Então, vocês vão estar respondendo, como eu disse, não tem respostas certas ou erradas. Para que servem essas perguntas? Essas perguntas, elas servem para o trabalho de vocês. Se você levar a sério e realmente fizer o trabalho, desenvolver o TED de acordo com o trabalho de vocês, o TCC já está sendo construído. Então, vejam que coisa boa. E aí, como eu disse, vocês, lógico, vão estar fazendo, não ter respostas certas ou erradas. Por quê? Porque vocês estão aprendendo a fazer. Então, à medida que vocês forem respondendo ali, depois, que aí vai ser na prova, na N1, eu vou estar dizendo se aquilo realmente é correto ou não, certo? Durante as aulas, eu vou estar ensinando como fazer. E, lógico, cada um, dentro do seu próprio trabalho, vai ter respostas diferentes, porque cada um vai ter um tema diferente. Então, não existe respostas iguais. Então, nem tem essa possibilidade de Ctrl+C, Ctrl+V, né, do colega, como vocês costumavam fazer, né, em outras atividades, em outras disciplinas. Ou seja, é levar a sério, tá?
Então, vocês já começam o semestre basicamente com 2 pontos. Vai depender de quê? De vocês. Como não tem respostas certas ou erradas, é tentar fazer e ir tirando as dúvidas na medida que as aulas forem ocorrendo. Tá bom? Aí chega a nossa avaliação, a N1. Se eu fizesse a N1 escrita, como eu disse, às vezes a escrita não condiz com o que você quer dizer. Um exemplo, às vezes a gente tinha uma prova lá de parasitologia, né? Quando a gente teve a disciplina. E aí tinha uma questão aberta, aí você respondia, eu botava errado. Aí quando a gente ia corrigir, você, mas professora, foi isso que eu quis dizer. Existe uma diferença entre o que você quis dizer e o que estava escrito. Então, para facilitar a compreensão de vocês, a nossa avaliação N1 ela é oral, tá? Porque você consegue defender mais a ideia verbalizando do que escrevendo. E ela, na verdade, é mais uma conversa, porque à medida que, né, eu vou fazer as perguntas, inclusive eu já dou as perguntas para vocês, né? Falar sobre a contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e metodologia. Sim, e objetivo. Pronto, essas são as perguntas da prova. Certo? Vocês já vão sabendo o que é. É só construir levando a sério. E aí, no que eu pergunto, vocês respondem. Lógico, eu faço a avaliação, porque precisa, né, ter uma nota. Mas, ao mesmo tempo, eu já digo para vocês o que está errado ali. Certo? Então, vamos supor, o objetivo. Obrigatoriamente, lógico que a gente vai ver isso com calma, tá, gente? Durante a aula, que é só uma aula introdutória. Mas o objetivo, obrigatoriamente, ele tem que ser escrito com verbo no infinitivo. Se você não falou o objetivo com verbo no infinitivo na hora que eu pedi para você dizer seu objetivo, você perdeu ponto. Só que não vai ficar por isso mesmo. Você perdeu ponto, mas eu já vou dizer, ó, você precisa fazer com verbo no infinitivo. Uma sugestão é essa. Certo? Então fica meio como uma orientação. Apesar de ser uma avaliação, mas é para poder ver como está o andamento do trabalho de vocês, porque vocês precisam ter uma nota, e ao mesmo tempo eu já ajudo vocês a fazerem da forma correta para quando for na N2 vocês já corrigirem esses pontos. Certo? Alguma dúvida até aí? Certo, professora. Vamos lá. Nossa N2 é a entrega do projeto. Certo? É aquela apresentação, não é isso? Eu vou ver como que se a gente vai chegar a fazer a apresentação. Dessa forma remota, eu estou só fazendo a entrega. Sim. Tá, do projeto, sem a apresentação. Mas daqui para lá a gente vê, porque também as turmas eram muito grandes, se fosse fazer a apresentação, era o semestre todo só de apresentação. Não tinha como. Verdade. A turma de vocês que é pequenininha, mas as outras são imensas. Só para vocês terem ideia, nessa avaliação oral que vocês vão fazer, né, na N1, semestre passado eu passei 4 semanas fazendo. E além de fazer em outros dias, às vezes até no sábado eu fazia com os alunos, no outro dia da semana, porque era muito aluno. Então, eu, né, tento me adequar da melhor forma possível para ajudar vocês também. Então, durante a disciplina, como eu falei no início, eu vou estar passando conhecimento, dando as ferramentas para vocês fazerem o trabalho de vocês. Mas eu não vou fazer por vocês. Certo? Vou estar dando dica, vou estar ajudando, mas vocês precisam ler sobre o assunto. Desculpa. Vocês precisam dominar o conteúdo. Vocês precisam colocar em prática as técnicas de escrita científica. Precisa colocar nas normas. E aí vem outra coisa. Olha que coisa boa. O formato de TCC, a formatação eu já entrego pronta para vocês. Vocês erram se vocês quiserem, porque está lá a margem correta, o símbolo da faculdade correto, o espaçamento correto. Vocês erram se vocês quiserem.
E olha que tem muita gente que erra. Tem gente que pega um modelo não sei de onde e faz. Então, lógico, vai perder ponto em relação à formatação do trabalho. A formatação está pronta. Você mudou porque quis. Então, tem que seguir o modelo da faculdade. E aí eu envio esse modelo para vocês, certo? Então, ou seja, aos que dizem que eu sou ruim, eu não sei o que é que eles querem. Eu acho que eles queriam que eu fizesse por eles, né? Porque tudo que eu posso fazer, eu tenho que ajudá-los. Mas fazer por vocês, eu não vou fazer. Bom? Verdade. Deixa eu ver mais alguma coisa. Sim, o TCC1, na verdade, o TCC, né? TCC1, porque vocês estão entrando agora, ele pode ser feito individual, dupla ou trio. Quem define isso? Vocês, tá? Então, vocês que vão escolher fazer o trabalho individual, duplo ou em trio. E vocês precisam de um orientador. Quem que pode orientar vocês? Qualquer professor da faculdade. Qualquer um. Como que vocês fazem? Vocês vão fazer um convite para o professor. Então, o professor pode aceitar ou não, tá, gente? Então, tem professor que já está muito lotado. E aí não quer pegar mais, porque sabe que vai deixar a desejar, porque não vai ter tempo de fazer aquela devida, orientar com aquela devida atenção. Pode ser que não seja a área de atuação daquele professor, pode ser que ele não tenha tempo, porque está dando muito plantão. Bom, seja lá qual for o motivo, ele pode aceitar ou não, certo? O ideal é que vocês escolham professores que vocês tenham afinidade, certo? Que a gente vai falar disso na semana que vem. Porque não tem coisa pior, né, do que você tá fazendo. E, sim, escolher um tema, tá? Vocês precisam escolher um tema. Esse tema, também o ideal é que você tenha afinidade por ele, que seja um tema que você goste. Como eu citei no início, né, eu fazia estágio com tartaruga e eu fazia estágio com tubarão, que eram duas coisas que eu gostava. Então, eu uni os dois e fiz meu TCC com eles. A Renata, ela gosta de saúde da mulher, nessa parte de obstetrícia, e gosta de saúde mental. Então, ela pode unir os dois e fazer um trabalho sobre isso. Então, vocês, com tarefinha de casa, tá, vão ter que definir... Ai, meu Deus. Definir o grupo, né, se vai ser individual, dupla ou trio, o tema, e depois ir atrás de um professor para orientar vocês. Uma sugestão: não cheguem para o professor com as mãos abanando. Tipo, professor, me oriente. Eu, por exemplo, a primeira pergunta que eu faço é: com qual tema? Não sei, diga aí. Não. Quem vai fazer o trabalho é você. Quem tem que ter afinidade é você, não sou eu. Tá? Pode ser que a ideia que vocês tragam para o professor não necessariamente fique essa. Pode ser que vocês conversem com o professor e mude, mas não cheguem de mão abanando, tá? Por quê? Porque quem vai trabalhar e construir o trabalho são vocês, certo? Alguma dúvida até então? Eu vou passar um informe de orientação, tá? Porque quando vocês definirem tudo isso, o tema, o grupo e o orientador precisa ter um documento assinado, tudo direitinho, confirmando isso aí. E aí, até semana que vem, vocês têm que estar com tudo isso definido, certo? Pode ter co-orientador? Pode. Co-orientador pode ser de fora, tá? O orientador, obrigatoriamente, tem que ser professor da faculdade. O co-orientador pode ser de fora. E aí, o co-orientador não assina nada. Certo. No caso, o tema ainda não é o título do artigo, né? Não. O tema é o geral. Como vocês estão iniciando agora, o título ele pode sofrer adequação até no dia antes de entregar o TCC2. Certo? Mas o tema vocês precisam definir. Então, por exemplo... Professor, eu já tenho. Eu já tenho. Fazer só. Certo.
O tema, um exemplo, eu vou falar sobre saúde mental em mulheres. Pronto, é seu tema, tá? Se você já tiver algo um pouco mais definido, depressão pós-parto em mulheres que sofreram, sei lá, violência doméstica. Pronto, é seu tema. O seu título depois a gente vai adequar. Pode ser, o tema pode virar até o título, mas depois a gente, com calma, vai avaliando, certo? Porque eu preciso é o geral. Se você já tem algo mais definido, ótimo, coloque esse mais definido. Certo? No caso, professor, eu vou adequar, como eu falei, saúde mental, saúde da mulher. E vai ser, vou falar sobre transtorno de personalidade borderline. Em que ele se encaixa em saúde da mulher, porque a prevalência são nas mulheres. Certo. Aí a abordagem que você vai fazer com o seu trabalho é que vai definir como que vai trabalhar isso com saúde da mulher. Aí isso aí é mais para frente. Certo? Pronto. Aí esse eu tenho e orientadora, professora Nilson Neto Lucena, com orientador Romulo Vanderlei. Certo. Aí você já fez o convite, eles já aceitaram? Já. Já? Já. Ah, ótimo. Pronto, sem problema. Só que aí, semana que vem, isso tem que estar tudo documentado. Depois eu passo o informe de orientação para vocês. Certinho? Tá. Mais alguma dúvida, gente? Professora, eu tenho. Diga. Eu não entendi, não, essa coisa de ser individual, em dupla ou em trio. Você pode fazer o trabalho sozinha, você e outra pessoa, ou você e mais 2 pessoas. Os 3, ou os 2 juntos, ou você sozinha, que vai construir todo o trabalho. Mas esse pré-projeto não é exatamente, né, sobre o TCC, que a gente vai apresentar no próximo Não é semestre? pré-projeto, é o projeto que vocês vão construir aqui. E já é o TCC. O TCC começa agora no TCC 1 e termina no TCC 2. É uma coisa só, tá? Ele então, agora. O que você definir agora vai ser o que vai ficar para o final. Entendi. Então, quer dizer que a apresentação desse TCC vai ser, vamos supor, pode ser em dupla, então, até em trio. Não vai ser individual. Trio. Até trio. Qualquer um. Pode ser individual, duplo ou trio. Ah, tá. Tá bom. O que você... Coloquem em mente que o que vocês definirem agora é o que vocês vão levar até junho do ano que vem. Certo? Orientador, grupo e tema. O ideal é que vocês mantenham tudo isso do início ao fim. Lógico que você pode mudar de orientador? Pode. Você pode mudar de tema? Pode. Você pode mudar de grupo? Pode. Só que cada vez que você fizer isso, mudar qualquer um desses, é tempo que você perdeu. Eu achei que o TCC a pessoa apresentava sozinha, por isso que eu perguntei se era realmente isso. Depende da instituição. Depende da instituição. A gente trabalha, pelo menos desde que antes de eu entrar na Santa Emília já era assim, individual, dupla ou trio. Entendi. Tá bom. Eu acho que até também pela quantidade de alunos. Né? Tem turma que tem 50, 60 alunos. Se fosse tudo individual, coitada de mim. Tá, entendi. Mas aí quem define isso são vocês. Não sou eu, nem orientador. Vocês que definem se vai ser individual, duplo ou trio. E aí, uma sugestão que eu dou é levem em conta sempre quem vai construir o trabalho com vocês, se for, né, duplo ou trio, que aquela ou aquelas pessoas, elas realmente estejam envolvidas com o trabalho e contribuam com o trabalho. E não que você fique levando ela nas costas, como muitas vezes tem uns colegas que são levados nas costas durante o curso todinho. Aí chega no final, acha que no TCC também vai ser. E aí vem um porém. Quando for na nossa avaliação, lembra que vai ser uma avaliação oral, nossa N1? Então, eu faço uma videochamada por cada grupo. Se é individual, então é só você e eu. Se for um grupo de 2 ou 3, então eu faço uma videochamada com as 2 ou as 3 pessoas. E aí, à medida que eu for fazendo as perguntas, eu consigo ir avaliando se aquele seu colega realmente está construindo, está fazendo seu trabalho, ou está escorando em você. E aí, sua nota vai ser pelo grupo.
Então, se você está fazendo tudo, você está dominando, beleza, sua nota seria 10. Mas aí, vamos supor que você está com a outra pessoa, que a pessoa não está fazendo nada. E aí eu fiz as perguntas e eu consegui avaliar isso. Aquela pessoa, se ela tivesse sozinha, ela ia tirar sei lá, um 5. Então, a média vai ser o quê? Você que deveria ter tirado 10, vai ficar com 7,5. Aquela pessoa que ia tirar 5, passou para 7,5. Para aquela que não sabe de nada, foi ótimo, porque aumentou. Mas para você que está dominando, que está fazendo, que está construindo, se dedicando, foi péssimo, né? Que você está levando um escorão nas costas. Um parasita. Certo? Deu para entender? Pesem isso na balança. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Pesem na balança se vocês realmente vão querer fazer em grupo e se for em grupo, né, que sejam pessoas que realmente estejam com o mesmo compromisso que você. Certinho? Dúvidas? Não? Não, professora. Então, nos vemos, pessoal, na próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, se cuide. A pandemia não acabou. Usem máscara, lavem bem as mãos, evitem aglomeração. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Até Tchau, sexta, professora. professora. Obrigada. Nada.